Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Muito bom rever os irmãos, todo mundo sorrindo, né? Tem ninguém com a cama amarrada aí não, né? Nosso abraço também, pessoal que nos acompanha, lá da sua casa, de outros lugares aí. Então vamos abrir a palavra de Deus, gente, num texto bem conhecido, Mateus 6,33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, verso 33, e nós vamos recitar juntos, que sabemos até de cor, né? Então vamos lá, olhando para essa tradução aqui, vamos lá? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, queridos? Isso é promessa maravilhosa, não é, irmãos? Puxa vida, promessa, mas tem condições, né? Toda promessa tem uma condição, não é, queridos? Então, eu quero meditar com os irmãos sobre a realidade do reino de Deus. O reino de Deus, podemos dizer que é a mensagem central do Novo Testamento. Jesus começa o ministério falando do reino de Deus e termina o seu ministério falando do reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, os apóstolos também. Só o Evangelho de Mateus tem 34 referências sobre o reino de Deus. E não é um reino territorial, né? Todo mundo sabe disso, geográfico, né? Terreno. O reino de Deus é espiritual, né? Não é terreno, tá? Então, nós estamos falando o quê? Do domínio, do controle de Deus, da soberania de Deus, sim, mas da submissão dos súditos a esse rei, que é Jesus. Cada um de nós, irmãos, cada cristão é desafiado a se submeter ao reino de Deus, a vivenciar, não vou dizer nem a entender, compreender, mas a vivenciar o senhorio de Jesus. E aqui que está o desafio da gente reconhecer o senhorio de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Ele é Senhor, Ele é Senhor de todas as áreas da minha vida. Então, eu queria pensar com os irmãos, deixa a Bíblia aberta aí, sobre alguns aspectos importantes, realidades ou verdades em relação ao reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que é preciso nascer no reino. É claro, isso é, sim, é óbvio, é. E eu quero me basear especialmente nessa palavra aqui, nesse verbo do versículo 33, né? Buscar. Há uma intensidade muito grande nesse verbo aqui no original, que é a ideia de anelar profundamente. É buscar intensamente, a querer de fato e de verdade o reino. E a palavra de Deus em Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis quando? É essa a ideia, de buscar de todo o coração, de querer de verdade. Então, quando a pessoa busca a Jesus, quando ela realmente quer Jesus na sua vida, quando ela busca assim, então ela vai nascer, lógico, em Jesus como Salvador e Senhor. Reino de Deus é senhorio. Quando ela busca assim, com essa intensidade, com esse desejo, com essa sede, com essa fome, ela vai encontrar e ela vai nascer no reino de Deus. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, João capítulo 3, você conhece muito bem esse texto, versículos 3 e 6,
Jesus disse assim para ele: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 6 diz: e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja bem, há dois nascimentos: o natural e o espiritual. O carnal, de duas naturezas, né? Carnal e espiritual. Nascer no reino de Deus é quando a pessoa realmente busca Jesus. E ela vai pertencer ao reino de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerados é a ideia de novo nascimento, gerados pela palavra de Deus. Irmãos, a gente tem enfatizado muito a questão da palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. Quando ela entra em nosso coração, na nossa vida, e ela faz essa transformação, só a palavra de Deus, que é vida e dá vida, ela nos faz gerar. É a semente de Deus, a palavra, em nós, que vai produzir, que vai gerar essa nova vida em Cristo, essa nova natureza. Então a gente passa a ter a natureza humana, carnal, e passa a ter a natureza espiritual, nascidos de Deus. Não quer dizer ser apenas membro da igreja, de uma igreja. Não quer dizer pertencer ou ter uma religião. Não quer dizer praticar certos atos religiosos, certos ritos religiosos. Pode fazer tudo isso, mas a pessoa tem que nascer de novo. Ela pode ser anos membros de uma igreja e não ter nascido de verdade. Muitos irmãos, infelizmente, muitos que pertencem a igrejas, ainda não nasceram de novo. Ainda não se converteram de verdade. Eu posso julgar? Eu estou julgando? Não. A palavra de Deus que diz. Filipenses capítulo 18 e 19, a parte A, diz assim: pois muitos andam entre nós, olha lá, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, olha só. O que Paulo está dizendo? Chorando. Estão entre nós, mas são inimigos. Estão no caminho da perdição, mas estão entre nós. Eu que vou julgar, jamais. Você também? Jamais. Nós não conhecemos o coração. Nós não sabemos. É o trigo e o joio. O inimigo foi lá na plantação do trigo, foi de noite e semeou o trigo. Irmãos, o inimigo semeia trigo, joio. Semeia joio no meio do trigo. É a artimanha dele, é a estratégia dele misturar aquela planta parecida, que se parece, aquela pessoa que se parece uma cristã, mas não é. Repito, nós vamos julgar? Não, mas vai chegar um momento da colheita, que vai haver clara distinção. Não vai haver confusão mais. Mas, como diz Paulo, estão entre nós. Quando Jesus escreve carta às 7 igrejas da Ásia, você conhece muito bem Apocalipse 2 e 3, e Jesus diz: há entre vocês, eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês. Há entre vocês aqueles que se declaram apóstolos, mas não são.
aqueles que se dizem judeus, mas não são, aqueles que sustentam doutrinas estranhas, aqueles que se ajustaram à presença de Jezabel, essa mulher que está seduzindo a prostituição, e ela está entre vocês. Aqueles que se dizem que estão vivos, mas estão mortos, se dizem ricos, mas são paupérrimos da graça de Deus. E há uma expressão assim, é sinagoga de Satanás. Satanás está agindo, e diz mais, Jesus está fora do coração, batendo, e a porta está fechada. Estou à porta e bato, insistentemente, querendo ter comunhão, mas a porta não está se abrindo. Parecem, mas não são. O que é propaganda parece, mas não é? O que é mesmo? Denorex, né? Parece, mas não é. Há algum tempo eu contei uma história aqui, que tem um livrinho, o pastor João Soares da Fonseca tem um livrinho, que ele fala da história de um homem que estava desempregado, e chegou, estava muito tempo, né, e chegou na cidade um circo. Aí disse, eu vou lá ver se tem alguma coisa para fazer, né, um emprego, alguma coisa para ganhar um dinheirinho. E aí chegou lá com o dono do circo, conversou, olha, estou precisando, né. Aí o dono falou assim, só tem vaga para gorila. Gorila é essa, né? A gente não tem gorila aqui, então você vai se vestir, né? Vai ficar igualzinho, só que você tem que treinar bastante, né? Aquela macacada e tal, pular, andar de bicicleta, pá. Enfim, você tem que treinar bem antes, para na hora do espetáculo você tá tranquilo, ninguém vai dizer que você não é um gorila. Deixa comigo. Aí treinou, ficou uma semana, todos os dias ali. Chegou o dia do espetáculo. E aí, ele foi fazer a apresentação dele, e começou andando, e papai, né, aquelas papagaiadas todas. E aí ele inventou de fazer outras coisas. E aí subiu e caiu na jaula de um leão. E aí, meu irmão, ele não estava esperando isso, né? E aí ele foi se afastando e o leão se aproximando. E ele querendo gritar, daqui a pouco, quando ele ia gritar, o leão falou assim, cala a boca aí, rapaz, senão nós dois vamos perder o emprego. O leão também não era de verdade, irmãos. Às vezes, é engraçada a história, mas revela que tem muita gente usando uma capa, está encenando, e muita gente está na igreja fazendo isso. Se dizem cristãos, mas não são. Essencialmente, não são, é só aparência. Tem jeito de cristão, às vezes tem até um comportamento de um cristão. E quantas pessoas você conhece que se dizem evangélicas e fazem coisas horríveis? Na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da tentação, irmãos, nós precisamos provar que somos cristãos de verdade. E às vezes na hora da abundância, porque muitos se revelam na hora da abundância. As bênçãos vêm, Deus protege, Deus guarda, Deus livra, e a pessoa começa a se esquecer de Deus, começa a se esquecer dos seus compromissos com o Senhor. Não adianta ter capa de pastor, irmãos, capa de diácono, diaconisa, capa de líder, capa de crente, aparência. Deus conhece nossa essência, Deus conhece quando estamos sozinhos, ou quando estamos em grupos. Deus sabe a essência da nossa vida, conhece nosso interior. Ele nos sonda e nos conhece. Será que vale a pena viver uma vida assim, irmãos? De aparência? A pessoa não conhece ainda o que é o reino de Deus. Ela não pôde ver ainda o reino de Deus, porque não nasceu de novo, não foi regenerada, não morreu para o mundo e ressurgiu para uma nova vida ainda.
Então não vale a pena. É preciso nascer. Nascer no reino. Esse é o primeiro passo. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que é preciso sujeitar-se ao rei. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, reino de Deus. Está falando de quê, irmãos? Do rei. Daquele que é rei. Daquele que comanda a nossa vida. Nós somos servos e servas. Nós nos submetemos a esse rei. Eu devo a ele toda a minha vida, toda a minha devoção. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a ele. Obediência total e incondicional. Ele é o dono da minha vida. Ele é o meu rei. Irmãos, será que podemos dizer: Jesus é meu rei? Como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Jesus é meu rei. Ainda no capítulo 6 de Mateus, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade do Rei, do Senhor. Não adianta dizer, falar, é preciso viver. Não adianta aparentar, é preciso viver de fato e de verdade. Quem pertence ao reino de Deus é aquele que se submete ao rei, que obedece à palavra do rei, obedece à palavra do rei, faz a vontade do rei. Lucas 6,46, Jesus disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Vocês estão me chamando de rei, mas não estão fazendo o que eu estou dizendo. De Senhor, mas não me obedecem. Não adianta chamar, não adianta conhecer apenas. Tem muita gente que, quando vai tirar a carteira de motorista, estuda o código de trânsito, sabe de tudo. Mas na hora de dirigir, especialmente as irmãs, né? Não, brincadeira. As irmãs muitas vezes dirigem melhor do que os homens, né? Mas na hora de dirigir, cadê? Não obedece, não observam as leis. Ah, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4:3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Santificação, essa é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos avaliar a nossa vida em todas as áreas. Por exemplo, no lar. Vamos começar no básico, no mais difícil, dentro de casa. Como é que você é dentro de casa, marido? Não precisa responder não, por favor, tá? Nem as irmãs ficarem cutucando aí. Como é que você é dentro de casa? Você é líder do seu lar? Você é um líder espiritual? Como as pessoas da sua família te veem? Qual o conceito que a sua esposa tem da sua vida com Deus? Como pai, como é que é? Volta aí, agora, a flecha para o outro lado. Esposa, como é que é? Você é submissa? Como diz a Bíblia? Como diz a Bíblia. Você é uma mulher sábia dentro de casa? Você faz tudo para agradar a Deus, agradando o seu marido? Toda vez que ele te procura, ele acha: que sentido, pastor? Todos. Como é que é? Como é que é você dentro de casa? Como é que seus filhos te veem? Como uma mulher de Deus? Na hora do salseiro, né? Porque quando tudo vai bem, beleza. Mas na hora que tranca os dedos assim, sai de perto que vai explodir. É isso? Dentro de casa, essa liberdade de conversar.
de abrir o coração, dos filhos abrirem o coração e dizer, olha, está acontecendo isso, estou me sentindo assim, assim. Há ambiente para isso, há oportunidade para isso. Irmãos, o que eu estou falando são desafios, eu sei que não é fácil não, são desafios que com a graça de Deus e a ajuda mútua a gente vai conseguindo vencer e se portar assim. Repito, desafio. Ô filho, você tem o desafio de obedecer, de submeter-se a seus pais. Isso é mandamento com promessa. Você pode até discordar, mas você está dentro da palavra. Eu vou me enquadrar na palavra, porque eu espero as bênçãos de Deus, porque é assim que Deus vai me abençoar. Assim eu terei uma vida próspera, isto é, na presença de Deus, uma vida bem-sucedida, porque eu comecei aqui, obedecendo os meus pais, obedecendo a palavra de Deus. Como é você lá fora? Que conceito as pessoas têm de você? Os seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você? Como é que é isso, irmão? Temos sido uma luz, refletido a luz de Jesus nesse mundo de tantas trevas. Fulano é honesto. Deveria ser uma característica de todo mundo, né? Não, fulano, ele é crente, ela é crente. Ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Nem adianta ir com mentira, porque não vai dar certo. Nem adianta fazer essa proposta, porque não vai colar. Não vai colar. Porque tem um posicionamento firme. Vamos fazer aqui com fulano não adianta, não, porque, firmeza. É amigo, camarada e tal, boa gente, mas quando se trata de honestidade, de falar a verdade, de se proceder justamente, é diferente. Irmãos, nós precisamos de crentes assim. Estamos na campanha missionária, irmãos. Como é que é? Eu e missões. Eu amo a obra missionária. Isso é dever do crente, irmãos. Fazer discípulos de todas as nações. Levar esse evangelho ao mundo inteiro. Quanta gente morrendo nessas guerras estão salvos. Quantos lá ainda estão esperando o Messias. Esperando o Messias chegar. Podemos fazer alguma coisa? Podemos, irmãos. No Brasil, tanta gente, irmãos, que não conhece Jesus. Quanta gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Quanta gente que ainda não tomou uma decisão de verdade por Jesus. Quantos necessitados que estão entre nós, que nós podemos fazer alguma coisa. Podemos e devemos fazer. Amar o próximo. E minha consagração a Deus, os dízimos e ofertas pertencem ao Senhor. Como é que é, irmãos? Primeiramente se deram aos... É o segredo. Porque Jesus é rei, inclusive de suas finanças. Não, Jesus pode ser rei, menos dessa parte aqui. Que senhorio é esse? E parte da minha vida? Como é que é isso, irmão? Isso nos preocupa, irmãos. Isso nos preocupa. Eu estava dando aula quinta-feira no seminário, aqui, e a gente pegou um texto, e eu estava falando sobre isso também. O assunto que Jesus mais falou, qual foi? Dinheiro. Ele era visionário? Não. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece nosso coração. Enquanto não nos submetermos ao Rei de verdade, nós não vamos experimentar o que é o reino de Deus. Porque reino de Deus é obediência. É Jesus como Senhor da nossa vida. Terceiro lugar, é preciso priorizar o reino. E está bem claro aí no texto. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Poderia tirar essa parte aí. Vamos lá. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Frase completa. Mas a ênfase. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
está estabelecendo aqui prioridades, irmãos. O que é mais importante, o que é essencial para quem pertence ao reino de Deus. E quando eu estava meditando aqui nesse texto, minha mente foi logo lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus falou para Marta assim: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. É interessante isso, né? As outras não são? Uma só é necessária, porque as outras dependem dessa. Maria escolheu a melhor parte, a parte que ninguém vai tirar dela. Estamos preocupados e ansiosos com tanta coisa, irmão, mas uma só é necessária. Por que Jesus disse para aquele jovem rico: falta-te o quê? Uma coisa. Quando nós olhamos, né, podia faltar outras coisas. Ele fazia uma série de coisas, desde a mocidade. Era jovem ainda, né? Falta-te uma coisa. Você pode ter tudo isso, mas está faltando a virtude principal, a essencial. Mas ele saiu triste, deu as costas a Jesus, porque não queria o principal, não queria o mais importante. Se você observar bem o contexto desse texto de Mateus 6,33, Jesus está falando de preocupação, de ansiedade da vida. Jesus está falando de comer, beber, vestir. Ele fala do dia de amanhã, né, do futuro. E ele diz assim: vocês precisam priorizar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar. Buscar o senhorio de Jesus. As coisas espirituais precisam ter prioridade na nossa vida, irmãos. As coisas espirituais, o nosso relacionamento com Deus. E tudo vai depender disso, o nosso relacionamento com Deus. As coisas materiais, terrenas, passageiras, são secundárias, mas nós estamos invertendo. Nós estamos buscando estas coisas em primeiro lugar. E o reino de Deus e a sua justiça está como secundárias. Estão como secundárias. Irmãos, essa nossa luta, irmãos, são desafios que nós temos. Jesus está lançando desafios para a sua igreja, para o seu povo. Essas coisas não acontecem automaticamente. É preciso buscar, é preciso querer, é preciso centralizar nossa vida, concentrar nossa vida, o nosso foco nas coisas de Deus. É o seu desafio, é o meu desafio, irmão. Constante, diário. Nossa vida não pode girar em torno de ganhar dinheiro, irmãos. Nossa vida não pode se resumir em conquistar bens materiais, sonhos, alvos. Vivemos em função de quê? Qual é a razão da nossa vida? Propósito de nossa vida? Eu sei que essas perguntas são muito difíceis. São muito difíceis, irmãos. Mas nós precisamos refletir sobre isso, queridos. Sabe por quê? Porque essa vida aqui não é tudo. Irmãos, nós estamos passando. Qual é a essência da nossa vida? Quem é você? Quem é você? Nós somos eternos, irmãos, eternos. Deus nos criou para a eternidade. Isso aqui é passageiro. Somos peregrinos aqui. E aí, queridos, será que eu estou aproveitando aqui para me preparar para a vida eterna? Será que eu estou fazendo isso? Meu relacionamento com Deus aqui vai refletir na eternidade. Tudo que fazemos aqui vai refletir na eternidade. Se eu não estou vivendo com Deus aqui, eu não viverei com Ele na eternidade. Então eu preciso parar um pouquinho, refletir sobre minha vida. E Jesus está me ensinando a viver a vida abundante, a viver a vida real. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas às vezes, nós esquecemos dessa segunda parte.
o reino de Deus e a justiça de Deus. Temos buscado a justiça de Deus. Mateus 5:6, nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O que é fome e sede de justiça, irmãos? É desejar com todas as forças que a justiça de Deus seja feita. Aqui, entre nós, nós não podemos nos conformar com as injustiças. Isso não pode passar em branco. Não, irmãos, nós estamos vendo tanta injustiça em nosso país. E é isso, é assim mesmo. Daqui a pouquinho eu termino então, tá? É o sinal para terminar? Já deu hora? Não. Inconformação. As injustiças precisam nos fazer mal. E aí, mas aí, e eu? E no meu meio ambiente, nos meus relacionamentos, como é que eu faço? Como é que eu estou agindo? Eu estou fazendo a minha parte? Agindo com justiça? Mas lá em Brasília, político tal, eu sei que há. E a gente não pode se conformar com isso. Mas e aí? E quando se requer de mim atos de justiça? Quer dizer que a lei do gesto, o negócio é levar vantagem. Não importa se eu vou mentir ou se vou ultrapassar, não importa se eu vou me aproveitar da dificuldade do outro e explorar aquele momento para comprar aquele imóvel lá embaixo, para eu ter mais lucro e pisar nos outros. Eu gosto de xepa, tá, irmãos? Quando eu vou na feira, eu sou xepeiro também. Mas às vezes eu fico pensando assim, e o ganho desse indivíduo? E o pão para os filhos dele? Tem gente que tem prazer em tirar o máximo possível para ter vantagens pessoais. Agir com justiça, irmãos. Eu não posso me conformar com essa corrupção, com a mentira, com exploração, com tanta coisa ruim que está acontecendo. Eu preciso ficar indignado, fazer a minha parte e buscar Deus, não cruzar os braços. O cristão tem por obrigação ter uma vida justa, correta, honesta, santificada. Obrigação. Então, eu preciso avaliar os meus relacionamentos, o meu trabalho, o que eu estou fazendo. Estou fazendo o que está ao meu alcance? Estou fazendo o que está ao meu alcance? Estou fazendo a minha parte? E descanso no Senhor. Não adianta ficar também, tem gente que chega, o que adianta isso? Vai ajudar alguma coisa? Faça a sua parte e entrega a Deus. Tem coisas que o coração fica amargurado, irmão. Coisa acontecendo que sabe, eu posso fazer alguma coisa? Eu vou fazer no meu limite, onde eu posso, e orar a Deus. E tirar esse veneno do coração, proteger o coração. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus sendo feita aqui entre nós. Fazer o que é certo, não o que dá certo. E por último, é preciso desfrutar do reino. Desfrutar. Eu usei de propósito a palavra desfrutar. Porque o versículo 33 encerra assim: e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É interessante, eu gosto disso aqui porque não fala assim, e todas as coisas você vai conquistar. É interessante isso, irmão. Lhes serão acrescentadas. Isso dá uma paz, irmãos. Isso dá uma tranquilidade que não se compra. Repito, Jesus está falando de ter uma vida abundante. Ele trouxe vida e vida abundante. Jesus está falando de vida sem estresse, sem ansiedade, sem preocupação. Pastor, isso é possível?
Nós somos essencialmente preocupados e ansiosos, né? Às vezes com coisas até banais. Mas Jesus está me ensinando que eu posso vencer. Ele me dá todas as condições de vencer tudo isso que chega à minha vida para tirar minha paz, minha saúde e até a minha fé. Então aprendemos aqui que Jesus está ensinando o seguinte: se vocês ansiarem e buscarem esse relacionamento com Deus, essa confiança em Deus, essa dependência de Deus, priorizando as coisas espirituais, vocês vão vencer todo tipo de preocupação e ansiedade. É isso que Jesus está nos ensinando, que nós podemos vencer, nós podemos ter qualidade de vida, nós podemos ter saúde. Não está difícil de entender. E ele trata das coisas mais básicas, né? Comer, beber, vestir, o dia de amanhã. Olha só, futuro. Olha só. Em resumo, são as nossas preocupações. Ele diz: eu vou acrescentar. E repito, eu vou acrescentar estas coisas que ele menciona no texto, no contexto. Estas coisas, não todas as coisas como muitos querem, entendem. Não é assim. Eu vou acrescentar estas, isso. Você não vai se preocupar mais com isso, porque eu vou acrescentar a vida de vocês. Promessa de Deus, irmãos. Então o que eu aprendo aqui, que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Deus trabalha em favor daqueles que confiam e esperam nele. E aí ele diz lá antes: gente, olhe para as aves dos céus. Como é que é? Eles estão trabalhando, estão juntando em celeiro as aves dos céus? Eles têm a comidinha deles todos os dias e não guardam para outro dia. Veja bem, Jesus não está proibindo a precaução, o planejamento, não. Jesus está falando de ansiedade. Então, olhem, vê se vocês aprendem com as aves. Vê se vocês aprendem com os lírios do campo, que nem Salomão se veste com toda a sua pompa, riqueza, se vestiu como qualquer deles. E aves estão aqui hoje, amanhã não estão, esse lírio está aqui, amanhã secou. E Deus cuida e sustenta. E aí a pergunta: Ele não vai cuidar de vocês que têm mais valor? Será que Deus vai se esquecer de você? Vai deixar você de lado? Vai deixar de amar você? De cuidar de você? Não. Mas é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E falando em Salomão, ele nos dá exatamente um exemplo, uma ilustração disso, né? Quando Deus chega para ele e diz assim: Salomão, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Aí ele pediu riqueza, vitória contra os inimigos. Ele pediu. Foi isso? Não. Senhor, eu estou vendo a minha responsabilidade aqui, né? Essas minhas palavras, tá, querido? O que eu preciso realmente é de sabedoria para guiar teu povo. Um jovem. O que um jovem poderia pedir, irmãos? Eu preciso de sabedoria para guiar teu povo. E aí assim, eu falando, por favor, hein? Deus fazendo assim, ó, que oração maravilhosa. Deus se agradou da oração e disse assim: eu vou te dar, Salomão, o que você pediu. Você vai ser o homem mais sábio do mundo. Mas vou te dar bônus. Eu vou te dar o que você não pediu. E ninguém era mais rico do que Salomão. Ninguém era mais famoso que Salomão. Ninguém teve mais vitórias do que Salomão. Ninguém teve mais domínio do que Salomão. Porque ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar.
As coisas de Deus estavam em primeiro lugar. Será que isso não nos ensina, irmãos? Será? No século XVII, houve um grupo chamado Os Puritanos, e muitos aqui já ouviram sobre isso, leram. Um grupo que fez um propósito de ser fiel a Deus, seguir a palavra, os princípios de Deus, rígidos, um grupo rígido. Em outras palavras, minhas, o senhorio de Jesus. Não eram perfeitos, não. O senhorio de Jesus. Entre aquelas famílias pioneiras, estava a família Quaker. Claro que você já ouviu, você compra aveia, compra não sei o quê, Quaker, produtos Quaker. E essa família buscou a Deus em primeiro lugar e honrou a Deus com o dinheiro que eles tinham, com as finanças. Priorizaram o reino de Deus. Deus abençoou de tal maneira aquela família, irmãos, que até hoje há produtos da família Quaker. Poderia citar Colgate, que você conhece a história também. Poderia citar o dono da Forte Leve, das caixas d'água e conexões, que está se espalhando pelo mundo. Um homem que ama a obra missionária. Uma vez eu tentei trazê-lo aqui, mas não consegui não. Ama a obra missionária, irmão. Ele sustenta centenas de missionários. Dono da Forte Leve. Reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, vamos aprender isso com o Senhor Jesus. Aquilo que mais nós somos apegados são as nossas finanças, irmão. Por isso Jesus falou tanto sobre isso. Nós ficamos apegados às coisas materiais. E lá, Davi, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No verso 5 ele diz assim, preparas-me uma mesa, um banquete. Mesa era o banquete. Na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cálice transbordante é abundância. Efésios 3:20, que você conhece também. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, ou que opera em nós. 2 Coríntios 8:2, porque no meio de muita provação, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Reino de Deus, em primeiro lugar. Obediência ao Rei, submissão ao Rei. Que essas verdades, irmão, sejam não só gravadas em nosso coração, mas praticadas. Faça um propósito hoje, Senhor, eu preciso praticar isso na minha vida. Senhor, eu tenho tido dificuldade, mas eu quero, Senhor, eu quero ser incluído aqui, nesses que amam realmente o Senhor, que nasceram do reino, que se sujeitam ao Rei, que priorizam o reino e a justiça e que desfrutam das bênçãos de pertencer ao reino de Deus. Amém, queridos?